Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre um assunto muito importante, normas regulamentadoras, as famosas NRs. Tivemos mudanças não só em algumas normas, mas também a informação para o governo. E aí, punição, como ficou? Janeiro foi postergado? Opa! Vamos falar muito sobre isso, direcionar você, síndico e administrador de condomínio. Então, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo. Os dois são síndicos 5 estrelas, estão uniformizados, gostei, ficou bem bonito, show de bola essa camisa, orgulho de levar no peito. Com certeza. Sim. Então vamos apresentar Demetrios Makedonopoulos. Demetrios, muito bem-vindo ao programa novamente. Agradeço o convite, retornando aqui, fico sempre à disposição, sempre que precisar. E Moisés Oliveira Santos, novamente bem-vindo ao programa, Moisés. Muito obrigado e sempre um prazer estar aqui e trazer informação. Eu acho que informação nunca é demais, ainda mais informação num local onde temos pessoas de qualidade. Muito bom. Moisés, começar com você. Normas regulamentadoras, muitas vezes parece que o síndico conhece duas, né? PCMSO, que é o programa que é os exames médicos. Exatamente. Periódicos, de controle admissional, médico, saúde ocupacional. Que são Isso. Exatamente, demissional, volta ao trabalho e troca de função. Correto. E o antigo PPRA, né? Exatamente, que vai ser agora suplantado. Que foi substituído a partir de janeiro de 2022, nós estamos, né? Já foi substituído, e pelo PGR e GRO. Parece que são esses dois que muitos condomínios fazem, nem todos, e eu vou te falar, tem algumas cidades de São Paulo que nem isso faz mais, de São Paulo não, desculpa, do Brasil, que não fazem nem esses, e aí é muito preocupante. E tem outros que esquecem que existem hoje, são mais de 30 normas regulamentadoras ativas pelo Ministério do Trabalho. Correto. Nem todas, obviamente, que vão ser necessárias para aquele condomínio, porque eles não são normas para condomínios, são normas para instituições que têm funcionários. Correto. Né? Você, como síndico, qual a sua visão sobre esse cenário? Bom, primeiramente, um síndico ele tem que conhecer todos os seus funcionários e saber o que eles fazem. E, por incrível que pareça, cada funcionário tem uma NR. Cada funcionário tem uma NR. Até para o síndico que vai tirar uma VCB, qual é a NR que ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer a NR 23. E os funcionários têm que ter o conhecimento da NR 23. Ele vai contratar o serviço de manutenção do telhado. Ele tem que saber se a empresa tem a NR 35 para o trabalho em altura. Senão não pode realizar. Senão não pode. Você não pode pegar um funcionário seu e colocar ele a mais de 2 metros de altura. Não, existem condomínios que são mais severos, que não deixam subir pessoas que não apresentam a NR competente para subir até o topo do prédio. Exatamente. Então, o síndico ele tem que conhecer todas as NRs. Agora, houve a modificação da NR1, não é que saiu a NR9. A NR9 era justamente... Virou só instrutiva, né? Ela virou uma norma normativa, chover no molhado. Sim. Mas a NR9 ela ficou lá só para complementar a NR1, que agora tem o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Antes era só o PPRA. Sim. Só que os dois... Programa de Riscos Ambientais. Isso, os dois... mas o pessoal confunde o ambiental, o pessoal acha de meio ambiente. Não é o meio ambiente, é o ambiente em que o trabalhador está inserido. Exato. O ambiente que o trabalhador está inserido. Então, o que acontece? A PGR, ela é a premissa para você ter o PCMSO. Isso é um ponto, desculpa interromper, vou fazendo esse bate-bola e Demetrios, se quiser também ficar à vontade. Esse é um ponto que também é muito pouco realizado, assim, porque
O correto é você realizar esse laudo, entender onde esse trabalhador trabalha e para você também direcionar os exames médicos. E o que acontece é que muitas vezes os exames médicos são realizados sem olhar. E aí passa, por exemplo, se passar avião com frequência em cima perto desse condomínio, tem que ser levantado para fazer audiometria nessa pessoa. Então, é um exemplo. Então, tem uma especificação de um exame adicional que deve ser feito para aquela pessoa por conta do barulho que tem, para ver se não está perdendo a audição. Mas, muitas vezes, não se conversa. Então, faz o básico, aponta aqui. Então, desculpa interromper, mas acho que é importante. Bom, primeiramente, o síndico ele tem que trazer um profissional capacitado para mostrar para ele essa PGR, para ele fazer essa PGR, tem que trazer um engenheiro do trabalho ou um técnico de trabalho, justamente para fazer um organograma. Ele tem que organizar para qual o trabalho que vai ser feito em cada setor do condomínio. Porque o pessoal da manutenção tem o ASO, né? Sim. Diferenciado. O pessoal da manutenção tem o ASO diferenciado do... Tem as EPIs diferentes. Isso, que tem diferenciado. Tem até trabalho... um jardineiro, mas o jardineiro, qual é a EPI do jardineiro? De repente ele vai usar uma roçadeira, ele tem que ter uma perneira. Então, isso quem vai dizer é o técnico de segurança do trabalho. Eu vou voltar, deixa eu trazer o Demetrios aqui para a conversa. Demetrios, a gente vê que muitos condomínios não têm essa preocupação com normas regulamentadoras. Verdade. E a gente tem isso cultural, a gente está falando para todo o Brasil. E se você quiser dar a sua opinião, falar como é na sua cidade, por favor, interessante para a gente, tá? E também curta, compartilhe, siga a gente que vamos disseminar informação de qualidade. Confio e convido você para isso. A gente tem essa falta de preocupação e vale lembrar que se o funcionário não usar a EPI que o condomínio ceder para ele, você pode mandar ele embora por justa causa. Exatamente. E lembrando que na entrega dos EPIs é sempre bom ter a ficha da entrega desses EPIs para que depois o próprio funcionário não diga que não recebeu, entendeu? Então, você tem esse controle, né? O síndico precisa fazer esse controle e aí fazendo esse controle, garantir que o condomínio lá na frente não tenha problema. Então, é simples, o jogo é esse. O funcionário deve ser cobrado, ele tem que usar os EPIs, não utilizando, o síndico pode mandá-lo por justa causa. Lógico, né? Tem um caminho para isso, né? Advertência, tudo. Não vamos entrar em detalhes, mas sim, o final pode chegar aí. O processo é conhecido por todos, sim. Mas assim, se o funcionário insistir nesta falha, ele pode ser mandado embora e o síndico também se prontifica, né, se resguarda o condomínio para que não tenha problemas lá para frente. Até porque, se pela falta de um EPI, se não for feita essa cobrança e o funcionário sofrer um acidente, né, vai ser um problema sério tanto para o síndico como para o condomínio. Esse é um ponto, desculpa, você já vai falar, esse é um ponto muito importante. Primeiro, eu só quero complementar um assunto, você falou de EPI, a norma diz que a gente tem que fornecer os equipamentos adequados, que são normalmente nos informados, antigamente pelo PPRA, agora pelo PGR e GRO. E também temos a informação do LTCAT, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o LTCAT, que é um pouco mais polêmico. E fala da instrução. Então, nós temos que instruir esse profissional a usar. Exato. Ele pode ser num treinamento formal, dado por uma instituição, ou até não diz quem deve instruir. Então, pode ser o síndico, o zelador, o administrador, mas tem que ter isso formalizado, cuidado, porque no dia que der uma M3 pontinhos, e acontece M3 pontinhos, acontece acidente de trabalho, se você não tiver formalizado isso, você vai pagar condomínio, eu conheço condomínio que paga a vida, é vitalício. Sim. A aposentadoria vitalícia, coisas bem complicadas. Desculpa, Moisés. E justamente aqui, quando fala de EPI, NR6. EPI, NR6, né? O funcionário, se recebe eu vi o funcionário receber o EPI e está usando de forma errada. Eu parei o funcionário e falei, é assim que você vai usar isso? Ah, não é assim? Eu falei, não é assim.
Aí chamei, são empresas terceirizadas, chamei o encarregado da terceirizada e falei assim, não houve treinamento para esse rapaz? Não, eu falei, então me substitua, me traga um funcionário que tenha treinamento para usar essa EPI, porque ele vai acabar se machucando, porque ele não sabe usar a EPI. Ele estava usando a perneira, do corte, ele estava usando a perneira para trás. Ele estava utilizando a perneira para trás. É igual a máscara no queixo. É a máscara no queixo. É a máscara no queixo. É o audiométrico pendurado. Sim. Né? O protetor auricular. O protetor auricular pendurado. Por que você deu? É o porteiro que você dá uma cadeira ergonômica, que também segue obrigatória, que segue uma Tem que ter aquele negocinho embaixo, que tem em volta para você colocar o pé, colocar os braços. Então, e o funcionário simplesmente ele reclina toda a cadeira e fica esparramado. Aí você chega, pega ele naquela situação. Geralmente são terceirizados, né? Hoje o funcionário orgânico ele é muito, muito pouco, mas ainda existe funcionário orgânico. O síndico com funcionário orgânico ele responde direto. Tem poder de atuação. É poder de atuação. O síndico com terceirizado já pega o telefone. Supervisão. Não foi esse a postura, porque ele está utilizando de forma errada. E aí o pessoal pode estar pensando assim, esse Moisés é muito louco, o cara está preocupado com a terceirizada, vai ser um processo para terceirizada. Calma, o processo vai ser para terceirizada, caso tenha, e vai englobar o condomínio. Exato. Se a terceirizada não pagar, não arcar, quem vai pagar? O condomínio. E não, mas quem é o responsável pelo condomínio civil e criminalmente? O síndico. Mas é excesso de precaução. Não. Sim. É nossa obrigação ter excesso de precaução e ter precaução em tudo, porque pode falar, acontece problemas trabalhistas o tempo todo. O tempo todo. E quando é terceirizada, sempre engloba o condomínio, tem que pôr um advogado para defender, e muitas vezes a terceirizada pode não... Muitas vezes não. A terceirizada pode não arcar. A terceirizada, como teve uma grande alguns anos atrás que quebrou, ficou tudo na mão dos condomínios. Quer dizer, não importa quem é o CNPJ que está lá linkado, só a forma de atuação vai ser diferente por parte do síndico, que não pode dar ordem direta. Mas tem que estar em cima sim. Exato. E eu queria só complementar, porque o que acontece? Algumas vezes é por má fé do colaborador, outras vezes é por falta de conhecimento, né? E aí, o que eles precisam entender, e é o nosso papel como síndicos, explicar que não é um adereço para vestimenta, as EPIs. É um adereço de... é um equipamento de segurança. Na época de carnaval foi boa a analogia. Pois é, entendeu? Não é um adereço, né, para a roupa deles. São equipamentos de segurança, para a segurança deles. Então, a partir do momento que você cobra isso constantemente, insistentemente, você vai conseguir colocar na cabeça deles a importância dos equipamentos de proteção. Você falou uma coisa importante, citou aqui de passando no começo, você falou da Brigada de Incêndio. Vale ressaltar, para quem está nos assistindo, que a Brigada de Incêndio, desde 2013, se não falha a memória, ou 11, acho que é 13, virou uma norma que é bem curtinha, e aí ela deixa a margem de especificação para o Corpo de Bombeiro do Estado. Então, São Paulo tem uma, Santa Catarina tem outra, Bahia tem outra. Então, a Brigada de Incêndio tem suas particularidades estaduais. Por favor, Moisés. Mas a NR23, a Brigada de Incêndio, ela é rígida. Inclusive, alguns condomínios desconhecem, alguns síndicos desconhecem que cada andar tem que ter alguém que saiba se... Isso é São Paulo. Isso é São Paulo, estado de São Paulo. Aqui em São Paulo tem que ter um representante por andar, no treinamento anual, com um representante por andar e 80% do corpo de funcionários. Exatamente. O bom dessas NRs é justamente parametrizar e trazer a responsabilidade todos os participantes trabalhadores. Por incrível que pareça, você traz aí, você com conhecimento, o síndico com conhecimento de NR, que nem você acha que um síndico vai lá vai trocar um reator, ele vai abrir o alçapão, ele vai pegar o reator, aquilo ali é NR10, não pode. Ele não pode fazer isso. Tem que ser uma pessoa que tenha o conhecimento técnico de elétrica.
E o condomínio precisa estar com os laudos de elétricas, que nesse caso é bienal, o laudo elétrico ali do Da condomínio. NR10 NR10. Ó, tem muita coisa pra gente falar. Vamos continuar falando de NR10 e vamos falar de CIPA, vamos falar de primeiro socorro. Tem muita coisa pra gente falar. E eu quero falar também sobre E-Social e LTCAT. Bom, segura aí, o assunto tá espetacular. Você também, te vejo na sexta-feira, continuando esse assunto que é imprescindível para o síndico, para o administrador, para o responsável, para os responsáveis do condomínio. Até sexta-feira.